e minha irmã, com a alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste 28º domingo do tempo comum, a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que o serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o tema deste final de semana é o banquete. Vamos mergulhar um pouco mais sobre a reflexão a partir do Evangelho. O Evangelho nada mais mostra do que a própria história da salvação por meio de parábola. O rei, que representa Deus, escolhe um povo para que ele possa se revelar, dizer quem ele é, dizer de tudo que ele fez, dizer do seu projeto de salvação. E o povo escolhido foi o povo de Israel. Acontece que Deus, ele tudo fez para nos salvar, salvar o gênero humano. A festa do banquete nada mais é do que a festa da salvação, da glória eterna. É as núpcias, é justamente do Filho do Rei, ou seja, Jesus, Deus Filho. Nesse sentido, é como se dissesse para nós que é a nossa união com Cristo que vai nos levar a viver este banquete. A nossa relação de intimidade, de fidelidade a Jesus, esse desposamento da alma que vai fazer com que a gente viva este banquete da glória eterna, da salvação eterna. Os convidados privilegiados eram, obviamente, o povo escolhido, os judeus. Porém, eles ignoraram o Filho, ignoraram o convite de Deus, preferiram viver a sua vida com a sua visão curta a respeito de Deus, no sentido da salvação, achando que apenas observar a lei era o suficiente, cumprir a lei, que não precisavam acolher o próprio Cristo, nem reconhecer. E no fundo, a grande realidade é que outros foram chamados. Todos os tipos de convidados, todos os tipos de pessoas, pessoas boas e pessoas más, pecadores públicos, pessoas que estavam sendo rejeitadas, excluídas da sociedade. O importante, em primeiro lugar, era que acolhessem o convite, acolher a fé, receber o batismo e seguir a Cristo. Esse é o primeiro passo. Essas pessoas acolheram. Então isso mostra também, na realidade, algo muito importante para nós. A nossa experiência com Deus é mais do que cumprimento de lei. É relação, é sinceridade, é sentimento,
é vivência de uma relação, de uma amizade, né, com o próprio Cristo. É muito mais do que isso. Então, o que nos mostra esse evangelho é que a salvação é para todos que acolherem o Cristo, para todos que se unirem a Cristo, se desposarem de Cristo e serem fiéis a Ele. Porém, é importante perceber, e o próprio evangelista colocou aqui para que nós não tivéssemos uma ideia errada de salvação. Acolhi a fé, fui batizado, tenho passe livre para o céu. Não. É preciso usar o traje de festa. Nós vimos que por meio da figura daquela pessoa que não estava usando o traje de festa no banquete, ele foi expulso do banquete. O que significa isso? Significa que nós acolhemos a fé, recebemos o batismo, seguimos a Jesus e temos que buscar ser fiéis, buscar a santidade. A santidade é a veste da festa. É o traje festivo que nós precisamos nos revestir a nossa vida para que nós possamos seguir na relação com Deus e chegarmos um dia à glória de Deus. Então, o Evangelho nos traz todas estas realidades. Acolher o convite, que é para todos nós, é para você, é para mim. Mas acolher o banquete, o convite do banquete significa também vestir o traje, buscar a santidade, buscar a vontade de Deus, a fidelidade à vontade de Deus sempre e em todas as situações. A primeira leitura reforça a ideia do banquete, o banquete que nós podemos dizer que é o banquete escatológico, ou seja, o banquete do fim dos tempos, o banquete da glória de Deus. A primeira leitura do profeta Isaías traz o povo escolhido que está no Monte Sião. Monte Sião é o retrato do céu, e a Jerusalém celeste de fato, que simboliza Jerusalém, aqui a cidade santa, é um retrato também da morada onde todos nós estaremos, aqueles que estiverem presentes no banquete, aqueles que forem salvos, que acolherem a graça da salvação. Mas quero chamar a atenção para a figura do banquete. A figura do banquete, em primeiro lugar, é uma figura de alegria. Lembrem-se que a região da Palestina é uma região um pouco árida, um pouco escassa em alguns lugares de recursos naturais. O norte da Palestina, claro, tem muito mais recursos, mas o sul é bem escasso, é mais desértico, pedregoso, arenoso, então é um pouco mais complicado. A ideia da visão de um banquete, em primeiro lugar, nos traz a alegria do banquete, de poder nos alimentar com fartura junto com as pessoas que amamos, os convidados. Em segundo lugar, nos traz essa ideia da abundância num lugar onde faltava muita coisa. A abundância que nos satisfaz plenamente, que nos surpreende com iguarias diferentes, com sabor, com gosto que nós nunca sentimos, tanto no alimento quanto na sobremesa. Então traz todas essas realidades no sentido de nos satisfazer. Banquete é uma ideia de satisfazer-se, E a glória de Deus é justamente esta realidade. Nós, na glória de Deus, viveremos a plenitude de quem somos. Portanto, iremos nos satisfazer por completo, em toda a nossa integralidade. Então, nós seremos plenos em Deus. Essa é a realidade da glória eterna. Portanto, a imagem do banquete nos ajuda a compreender melhor esta realidade. Por fim, nós temos aí a segunda leitura, que também traz algo bem interessante da carta de São Paulo aos Filipenses. São Paulo nos lembra bem que o banquete não é aqui.
O banquete é na glória de Deus. O banquete definitivo e eterno, que nunca vai passar, é na glória de Deus. É a glória de Deus. Por isso que nós não podemos nos apegar ao que temos e ao que recebemos aqui. Em alguns momentos nós vamos estar bem, nós vamos nos banquetear e ter muita coisa. Em outros momentos talvez não. Talvez não tenhamos nada. E São Paulo vai dizer, aprendi a viver, né, com a fartura e com a miséria. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu estou enraizado em Cristo. Aqui, neste mundo passageiro, em que nós estamos peregrinando, nós precisamos estar enraizados, apoiados em Cristo. Para quê? Para que nós não nos apeguemos às coisas deste mundo, aos banquetes deste mundo, às ilusões deste mundo, e inclusive para que nós não troquemos as ilusões deste mundo, né? Fiquemos com elas e deixemos de lado o banquete eterno. Então, é importante que nas nossas decisões, nas nossas atitudes, a gente tenha sempre em vista esta realidade. O que eu quero para mim? Me apegar às coisas daqui ou eu quero a glória de Deus, o banquete que não tem fim? É claro que nós podemos aproveitar de tudo que Deus providencia para nós vivermos, tudo que Ele nos dá, e Ele nos dá grandes oportunidades, e temos que aproveitar essas oportunidades, afinal é cuidado de Deus, é graça de Deus, e nós também precisamos ser esse cuidado de Deus, graça de Deus na vida de outras pessoas, ajudando a quem necessita. Mas a eternidade não se encontra aqui. O que é definitivo, a promessa final de Deus não está aqui. E nós não podemos perder isto de vista jamais. Irmãos e irmãs, escolhamos sempre pela glória de Deus. Escolhamos sempre pelo banquete que não vai ter fim. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.